Olá, estudantes, tudo bem? Aqui é o professor Eudes Mata Vidal e venho trazer para vocês um pouco sobre o histórico do dia 20 de novembro. Então, pessoal, ao falar sobre a história dos negros e negras, ou dos pretos e pretas no Brasil, temos que voltar alguns anos, né, alguns séculos, e voltarmos para a formação do povo brasileiro, que se deu com o processo de colonização, de invasão e de sequestro de grupos africanos e na invasão das terras e morte de grupos indígenas, mas focando nos grupos africanos, que eram diferentes povos que ocupavam aquele grande território que é o continente africano, povos estes de diferentes línguas, culturas, crenças, formas de sociedade política e que foram, pouco a pouco, sendo colonizados, sendo conquistados, sendo sequestrados e sofreram um dos grandes, um dos maiores genocídios da história moderna. Tratando dessa questão sobre a formação do povo brasileiro a partir da escravização de povos oriundos do continente africano e povos americanos, que são os indígenas, temos também que situar a presença de diferentes povos europeus que ao longo, né, dos séculos também foram se apossando do, do território brasileiro, sendo que nem todo europeu que vinha para o Brasil, ou todo branco, não europeu, que vinha para o Brasil, vinham também em condições favoráveis. A elite que foi se formando, né, os ricos brasileiros que tinham de fato controle social e político de oprimir outros povos eram os grandes fazendeiros, chamados também de latifundiários, donos de escravos ou escravizados, e a própria coroa portuguesa, né, que era a grande beneficiária do tráfico negreiro, a Igreja Católica também, em uma certa medida. E nesse caso, não vamos tratar da escravização em todo o território brasileiro, que aqui é o mapa atual do Brasil. Não, vamos tratar do Rio Grande do Sul e da própria formação da cultura gaúcha, que, ao que parece, apagou qualquer elemento africano ou afro-brasileiro na sua estrutura. A gente sabe que a maior parte da população do Sudeste, ou pelo menos aparentemente a população do Sudeste, e principalmente do Sul, tem uma aparência caucasiana, ou seja, uma aparência branca europeia. Tanto é que, de fato, principalmente no final do século XIX para o século XX, muitos imigrantes que eram famílias de pessoas que estavam fugindo da fome, das guerras, né, lá na Europa, fizeram, vieram para o Brasil para trabalhar nas fazendas, tiveram apoio do governo, muitas famílias com dinheiro emprestado, com terras, enquanto a população negra foi totalmente apagada, silenciada, foi sendo empurrada para fora dos centros econômicos e políticos aqui do Rio Grande do Sul, que vão se tornar depois as capitais, ou foram sendo jogados para outras regiões do Brasil. Então, assim, aí eles tiveram que migrar em busca pela sobrevivência. Então, a cultura gaúcha, ela, infelizmente, traz poucos elementos da formação africana, né, em razão de todo um histórico de apagamento. Contudo, o marco da criação da data do dia 20 de novembro surge, né, no Rio Grande do Sul, já no século passado, no século XX. Um grupo de
jovens universitários do curso de filosofia e de outros cursos começaram a se reunir para pensar em uma nova data que contemplasse a luta e a resistência da população ou dos diferentes povos africanos e da população afro-brasileira, né, que são os nascidos aqui no Brasil. O curioso é que esse grupo que reclama por essa data, né, por esse novo marco, porque até então o marco da libertação da população africana e afro-brasileira da escravização se deu no 13 de maio, com a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, filha de Dom Pedro II. Só que a gente sabe que, na verdade, não foi bem assim. Oficialmente, ela só fez confirmar aquilo que já existia, que era uma quantidade de homens e mulheres negras livres, já assalariadas, né, que não precisavam, que já trabalhavam por um salário, e que nos outros países da América, né, já não existia mais escravização. O Brasil foi o último país a, de fato, oficialmente suspender a escravidão né, no seu território. E os escravizados que foram abandonados por seus senhores, né, principalmente aqueles que trabalhavam na zona rural, não receberam nenhum apoio do governo, nenhuma indenização, que eles deveriam ter sido indenizados, nada. Foram jogados à sua própria sorte, né, ou seu próprio azar. Então, diante disso tudo, com o processo de modernização do país, principalmente no final do século XIX, século XX, com a mudança de governo, a mudança política de governo, que não éramos mais monarquia, já éramos república, que é um governo de cidadãos, né, e cidadãs, de pessoas com direitos civis. Essa população negra, né, dessa região do Brasil, do Sul, reclamou por uma nova data que contemplasse seus ideais, né? E aí um grupo de jovens universitários que foram perseguidos também pela ditadura militar, que era o governo que foi criado com o golpe de militares, né, contra o governo de pessoas civis, e ficou 21 anos censurando a imprensa, perseguindo pessoas. E essa população e esse grupo de jovens, melhor dizendo, que criou o Grupo Palmares em Porto Alegre, eles foram perseguidos pelos militares que achavam que eles fossem um grupo armados e até eles justificarem que não, eles eram um grupo de estudantes que queriam repensar a valorização da cultura afro-brasileira. Nesse grupo, chamado de Palmares, hoje esses senhores distintos, chamados de Silva e Cortez, ajudaram na criação do Dia da Consciência Negra, junto com aqueles jovens, né, que vocês viram na foto anterior, também formado por mulheres, né? E entre essas pessoas que ajudaram a criar o Dia da Consciência Negra, destacamos Jorge Antônio dos Santos, Jorge Xangô, referência ao orixá, né, ao deus africano do reino de Yorubá, Luiz Paulo, Assis Santos, Oliveira da Silveira e Vilmar Nunes, que se reuniam no centro da capital, que é Porto Alegre, lá do Rio Grande do Sul, para conversar com o propósito de resgatar a identidade da população negra, porque eles viam que, historicamente, não haviam nenhum tipo de data criada pela própria população negra que representasse os seus interesses, que representasse os seus ideais, né, as suas ideias de libertação. E daí, esses jovens do Grupo Palmares, lá entre 1971 e 1972, se organizaram e criaram esta data, tendo como justificativa a história da resistência
da população africana e afro-brasileira que se deu a partir através dos quilombos, que são esses locais, né, esses espaços, nessas pequenas vilas ou pequenas cidades, né, que dentro da colonização resistiram contra o processo de escravização, desvalorização cultural e perseguição. E assim, há 50 anos atrás, o Grupo Palmares criou a data em novembro, considerado o mês da consciência negra, que é o dia 20, e que representa a resistência à luta do grande herói Zumbi dos Palmares, que foi o grande quilombo, que vocês vão ter conhecimento daqui a pouco, e que na verdade representa a presença dos diferentes heróis e heroínas que marcaram a luta contra a escravidão e que até hoje representam uma forte presença na luta antirracista, né? Contra o racismo, sendo que o racismo é crime, diga-se de passagem, e além do racismo, a injúria racial também é crime, e que deveríamos ter nossos direitos enquanto cidadãos e cidadãs brasileiras, né, mais respeitados num país em que deveria ser tratado toda a população, diferente de etnia, de orientação sexual, de localização geográfica, se nasceu no sul, no sudeste, se é deficiente ou não, deveríamos ser respeitados e tratarmos dentro das nossas diferenças com a mesma equidade, né? Ou seja, com o mesmo respeito, tendo acesso aos mesmos direitos, aos mesmos benefícios. Então, o mês da consciência negra serve para mostrar isso, que ainda é preciso lutar, e lutar bastante. Como eu havia dito para vocês, os quilombos foram esses espaços de resistência. Desde quando os europeus chegaram na África e começaram a escravizar aquelas populações, aqueles reinos, aquelas vilas, houve resistência, houve enfrentamento dos negros e negras, ou melhor, dos africanos e africanas contra aquele sistema, aquele regime, aquelas práticas. Aqui no Brasil não foi diferente. Então, se espalhou quilombos por todo o território brasileiro. E faço destaque aqui na Bahia aos quilombos do Urubu, Jacuípe, Jaguaribe, Maragogipe, Campo da Cachoeira, Orobó, Tupi, Sandaraí, Xique-Xique, Buraco do Tatu, aqui próximo ao Cabula, Nossa Senhora dos Mares, aí na região da Cidade Baixa, Cachoeira e Cabula, né? O próprio bairro do Cabula surge como parte de um grande quilombo, né, de resistência. E esses quilombos eram o espaço de valorização em que as populações negras podiam falar suas línguas maternas, né, suas línguas próprias, cultuar, né, a liberdade de cultuar os seus deuses, ter suas crenças, né, tentar, dentro do possível, valorizar a culinária que eles trouxeram, né? O modo de vestir, de andar, o tipo de economia que eles já faziam lá na África. Então, o quilombo foi muito importante para a resistência, não só física, mas como cultural. E Palmares, por ter sido um dos maiores quilombos da América Latina, né, de todo o continente americano, principalmente aqui do Brasil, claro, ele se tornou o símbolo dessa luta. Palmares, ele ficava entre o estado de Pernambuco e Alagoas, numa região de floresta chamada Serra da Barriga, e ele era formado por várias vilas que recebiam nome ou dos seus líderes ou recebiam nomes de ancestrais, né? E ancestrais africanos, como Dambrabanga, Acote Irene, Amaro, Tabocas, o próprio Zumbi. Então, assim,
eram chamadas aldeias. E esses quilombos tinham também muitas informações, muitas ideias originárias do convívio entre os grupos africanos e afro-brasileiros e grupos indígenas. Né? Muitos índios acabaram participando dos quilombos, né? E muitos brancos pobres também. E o Quilombo dos Palmares foi esse símbolo da resistência até hoje. Palmares, ele teve vários líderes, entre eles destacamos Gangazumba, que foi um grande líder, né, um dos principais líderes da organização de Palmares antes da chegada de Zumbi, né? Ele era filho da grande líder Aquatune, que ele era um filho de uma rainha, né, do reino do Congo, lá na região sul do continente africano, que depois foi assassinado. Não se sabe ao certo como foi isso, se ele foi envenenado, se ele foi traído, ou se algum colono, né, bandeirante, conseguiu matá-lo. Só que sabe que após ele assumir a liderança Zumbi dos Palmares. A história de Zumbi é interessante, que a princípio ele, filho de escravizada, né, ele foi sequestrado, levado para morar com padres, né, na região de Pernambuco. Só que à medida que ele vai crescendo, ele vai criando a consciência que aquela situação de escravização, de opressão que outros pretos e pretas sofriam não era certo. E aí ele acabou descobrindo que existiam os quilombos. E ele decidiu fugir da região onde ele morava, né, lá entre os brancos, para ir até Palmares. Só que o inesperado acontece. Ele não só se encanta, como ele se torna o líder de Palmares, né? Um dos grandes líderes de Palmares. Ele era um guerreiro, certo? E morreu lutando, né? E o dia 20 de novembro representa o dia dessa morte, desse grande guerreiro, grande líder, mártir, né? Que é alguém que morre por uma causa. Junto com ele se destaca outras figuras também. Destacamos Dandara, né, que foi uma guerreira, segundo alguns estudiosos, foi parceira de Zumbi, e que, junto com brancos pobres, indígenas, né, e diferentes africanos, né, de diferentes culturas, e já afro-brasileiros, se organizaram para lutar e resistir contra as investidas do governo de Portugal, que através dos bandeirantes, tendo destaque o bandeirante Domingos Jorge Velho, tentaram invadir até conseguir de fato destruir Palmares, com a morte de Zumbi dos Palmares. E aí eu trago uma curiosidade. Aqui no Pelourinho, na Bahia, né, aqui em Salvador, na capital, né, da Bahia, vocês podem, na praça do Terreiro de Jesus, e encontrar esse busto, essa estátua que representa esse grande líder contra a escravização de populações negras, que foi Zumbi. Então vale a pena ficar atento quando for lá no Pelourinho. Palmares hoje representa um espaço de visitação lá na região de Alagoas, né, Pernambuco, Alagoas, essa zona fronteiriça, e que, claro que não existe mais como era antes, né, que ela foi destruída, enfim, mas o histórico, a região, né, a geografia se manteve, e aí, após o fim da escravização e a organização
de diferentes grupos de pessoas negras na busca por mais direitos, pelo reconhecimento da história. Palmares foi sendo reerguida e se tornou hoje um lugar de visitação e de reconexão, né, com essa história e com essas memórias, né, de luta, de resistência. Palmares vive, e o 20 de novembro mostra isso, que Palmares continua dentro, pulsante em toda pessoa, independente de qualquer cor que ela tenha, classe social, religião, que lute contra o racismo. Ela representa e manifesta a força de Palmares. E que você que escutou esta aula nunca esqueça que o racismo é crime, que não devemos tolerar nenhuma prática de discriminação ou preconceito, seja homofobia, machismo, sexismo, etarismo, preconceito contra pessoas idosas, preconceito contra deficientes, xenofobia, que é preconceito contra pessoas de outros locais do planeta, né, de outras regiões. Nenhum tipo de preconceito deve ser tolerado. E o racismo, ele precisa acabar da nossa sociedade. A maior parte da população brasileira é negra, se autodeclara negra. Somos um país preto e mestiço. E em razão disso, não faz mais sentido a população negra ter os piores trabalhos, as piores moradias, ser em sua maioria moradora das favelas, não ter uma boa escola, um bom atendimento de saúde. O dia 21 de março também é o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial, que só faz somar a luta local que nós temos, né, a luta nacional, que o 20 de novembro representa, que em alguns lugares do Brasil é feriado, já que, por justificativas políticas, se entendeu que não poderia ser feriado aqui em Salvador. E assim terminamos nossa aula, que tem algumas referências, se vocês quiserem conhecer um pouco mais dessas histórias, né, desses textos que eu trouxe na minha fala. Espero que tenham gostado, e a luta antirracismo é uma luta diária, de todos os dias, de pretos, pretas, brancos, indígenas, amarelos, né, asiáticos, pessoas ricas, pobres, enfim. Espero que tenha gostado da aula e até mais.